Bom dia a todos. É meu desejo nesta manhã falar convosco, fazer uma meditação que eu espero sempre que seja curta, mas nunca consigo. Mas vamos ver se consigo falar, pela graça de Deus, deste assunto que considero bastante importante. Eu quero falar-vos de uma pessoa e quero que sejam sinceros nas respostas que vão dar. Digo o primeiro nome que vos vem à mente. Eu quero falar convosco de um cooperador do apóstolo Paulo, e o nome dele começa por T. Quem é que vem à mente? Está a estragar. Timóteo. O nome que vem à mente é Timóteo, não é? Mais. Tito. Mais. Teófilo, não sabemos se terá sido cooperador de Paulo. Foi o destinatário do Evangelho segundo Lucas e do livro de Atos. Mais algum? Tíquico. Mas cá ainda nos lembraríamos de Trófimo e outros. Ou seja, Tíquico não seria a primeira pessoa, o primeiro cooperador de Paulo, começado pela letra T, que nos lembraríamos, muito provavelmente. E eu vou querer ler convosco 5 passagens onde a palavra de Deus nos fala dele. Mas que ideia é que, falando assim, ouvindo o nome Tíquico, o que é que nos vem à mente? O que é que Tíquico fazia? Provavelmente alguns nem sabem quem é que eu estou a falar. O que é ótimo. É ótimo porque é uma pessoa que pouco conhecida na palavra de Deus, no entanto fez coisas extraordinárias. E a igreja é constituída por pessoas pouco relevantes no global, mas que fazem um trabalho importante no seu pequeno grupo. A igreja, a obra que a igreja realiza neste mundo é feita por atos pouco relevantes para a história mundial, realizados por pessoas ilustres desconhecidos. Entendem o que eu estou a dizer? A obra que Deus faz não é constituída por grandes feitos que toda a gente vê, mas por atos não históricos realizados por pessoas anónimas. E Tíquico é um homem destes. Tanto que muitos provavelmente nem estão a ver quem é. Tíquico é um homem que nós vamos, pela graça de Deus, eu quero tirar algumas lições dele. Mas nem sempre a obra de Deus é feita por grandes feitos. Tal como nós, quando lemos a história de Elias, quando Elias cai numa certa depressão depois daquele acontecimento fantástico no Monte Carmelo, em que Deus mostra claramente que Ele é Deus e que Ele tem aquela grande vitória sobre os profetas de Baal. A seguir, Jezabel manda, diz que vai matar, ele foge e ele vai lá para o monte, e no monte vem primeiro um terremoto, não é? Um terremoto, um vento, não é? Mas Deus não estava ali. Onde é que Deus estava? Na voz mansa e delicada. E Deus normalmente não opera em grandes coisas. Opera em coisas pequenas ações de pessoas pouco famosas, pouco conhecidas. Por isso eu gosto deste homem Tíquico. E vamos então, antes de ler, quero só contar-vos uma história também sobre alguém que não era muito conhecido, mas no entanto fez algo extraordinário. Eu posso não estar a contar a história com o maior rigor, porque não sei a fonte, mas sei que já ouvi esta história ou li. Se algum dos irmãos aqui presentes conhecer essa história com mais rigor, e eu até estiver a cair em algum erro, me ajude, mas a história é mais ou menos assim. Um evangelista muito conhecido foi convidado para dar uma série de mensagens num determinado lugar e pregou vários dias seguidos. E no decorrer dessa série nessa campanha evangelística, ele encontrou uma senhora que disse que se converteu, uma senhora de idade, que disse que se tinha convertido durante essa campanha. E ele, graças a Deus, fico muito contente. É para isso mesmo que eu aqui estou, para pregar a palavra de Deus e para que as almas possam vir ao conhecimento da salvação que há por meio do Senhor Jesus Cristo. Só por curiosidade, qual foi a mensagem que eu dei que lhe tocou para que aceitasse o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Ele disse, não leva mal, mas não foi nenhuma das suas mensagens.
Houve um dia que eu precisei de ajuda a descer as escadas e uma jovem, enquanto me ajudava a descer as escadas, explicou o plano da salvação e foi ali me converti. Ou seja, eu não sei se ele poderá ter ficado assim um bocado desapontado, não terá ficado, mas talvez um bocado surpreendido. Porque aquela mulher em particular converteu-se não necessariamente através, claro que o que ele fez também foi importante, aquela campanha evangelística, mas aquela jovem que lhe anunciou o Evangelho, particularmente, não era ela o cabeça de cartaz para aquela campanha evangelística, mas foi ela que levou aquela alma a Cristo. E há muitas histórias assim. Pessoas que fazem coisas pequenas, que não ficam para a história da humanidade, mas que podem fazer toda a diferença na história de uma só pessoa. E nós vamos fazer, ao longo das nossas vidas, vamos fazer pequenas coisas que podem fazer toda a diferença, até para a eternidade, de uma ou mais pessoas. Então vamos ler as 5 passagens onde aparece o nome de Tíquico. Quem tiver um programa no telemóvel ou no computador que possa pesquisar essas passagens, vão encontrar Atos 20, no versículo 4. Mas vamos ler um bocadinho antes e vamos ver que lições é que nós podemos tirar. Então o Tíquico é uma pessoa pouco conhecida. Eu lembro-me que quando lia a Bíblia, ou abria a Bíblia em certas passagens, aparecia ali o nome de Tíquico aos Efésios e Colossenses, aparecia lá basicamente a dizer, naqueles títulos em itálico que não são inspirados, a dizer que Tíquico era o portador daquela carta. Tíquico era basicamente o quê? Fazer as funções de quê? Levava a carta, era um carteiro. Então, para ser um carteiro, uma tarefa assim um pouco prestigiante, mas já vamos ver como é muito, muito importante esta tarefa que ele fazia. Então, Atos 20. Isto vem no seguimento de uma situação muito difícil pela qual Paulo passou, um tumulto em Éfeso, onde várias pessoas o queriam matar. O Paulo corria risco de vida. Então, Atos 20, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedónia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedónia. E acompanhou até a Ásia, Sópater de Bereia, e os de Tessalónica, Aristarco, e segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, ainda adiante, nos esperaram em Troas. O que me parece aqui é que estes homens, basicamente, serviam de guarda-costas a Paulo. Aqui creio que até há uma manobra de distração em que eles foram adiante e esperaram em Troas. Ou seja, arranjaram aqui um estratagema para pensar, olha, aquela gente toda vai com Paulo. E Paulo ia à parte, ou seja, aquilo era basicamente uma distração para que os judeus que o queriam matar não apanhassem Paulo. Mas estes homens, estes todos que aqui estão, um deles é Trófimo, também é outro cooperador de Paulo, que também aparece poucas vezes na Bíblia, ainda aparece menos. Gostava de um dia até dar uma mensagem sobre ele, mas tem poucas passagens. Só tem esta, tem aquela famosa. Qual é aquela passagem famosa aí? Parece o nome de Trófimo. Deixei Trófimo, doente em Mileto, que fala-nos de que Paulo, não é que Paulo estivesse a perder capacidades, mas Deus já não estava a atuar da mesma forma que noutro tempo, não é? Permitindo a Paulo curar os doentes. Mas este Tíquico, que era da Ásia, percebia que não Paulo ele próprio, mas o que ele estava a fazer era muito importante. E era importante conservar Paulo com vida. Não é que a vida de Paulo fosse preciosa, mas o ministério que Deus tinha dado a Paulo era precioso. Eu tenho dito várias vezes, e tenho de reforçar isto sempre, não é Paulo que é importante. É o que Deus queria fazer através de Paulo que era importante. Paulo dizia, dado autor aos Romanos, enquanto for apóstolo dos gentios, o quê? Glorificarei o meu ministério. Não é glorificarei a minha personalidade, a minha pessoa. Glorificarei o meu ministério. O meu ministério é que é importante. O ministério permite que as pessoas venham a conhecer o Evangelho da graça de Deus. Eu aqui quase posso imaginar o que quer dizer.
Paulo, eu estou contigo e não vou permitir que mal algum te aconteça. Se a minha vida, há uma cena num filme que gosto bastante, que é O Senhor dos Anéis, em que há alguém que diz para parecido com o que está aqui a acontecer com as devidas distâncias, diz a dada altura a uma das personagens principais: se a minha vida ou a minha morte te puder proteger, aqui estou eu. E Tíquico era basicamente isso. Se a minha vida ou a minha morte te puder proteger e fazer com que tu leves avante a obra que Deus te deu, eu estou cá para isto. Não, eu não sou importante. Não sou eu que sou importante. Este Tíquico era um pouco como o apóstolo Paulo, nesta mesma página, pelo menos na minha Bíblia, nesta mesma página, naquele discurso que ele teve para os anciãos de Éfeso, ele disse, em Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É isto que é importante. O que é importante não sou eu, não é a minha vida, não é os meus gostos, não é os meus sonhos, é a obra de Deus. Isso é que deve ser importante. E a minha vida, e a vida de cada um devia manifestar isso, não sou eu que sou importante, é sim o progresso da obra de Deus. É isso que permitia a Paulo estar na prisão e estar contente porque continuava a pregar o Evangelho, estava privado da sua liberdade física, mas continuava a pregar o Evangelho. Havia pessoas cá fora a pregar o Evangelho, algumas mal intencionadas, outras bem intencionadas, mas a palavra de Deus estava a ser pregada. E ele alegrava-se com isso. Temos muito a aprender com este Tíquico. Pôs-se como um escudo, um guarda-costas para Paulo. Reparem como isto aconteceu depois de uma situação bem difícil na vida do apóstolo Paulo. Aquele só não morreu porque alguns convenceram a não entrar no teatro, onde estavam um ajuntamento de vários, uma multidão de efésios que lhe queriam fazer mal. Reparem como esta atitude de Tíquico contrasta com a atitude de alguém que, pela graça de Deus, foi reabilitado até para ajudar Paulo. Que é a atitude de João Marcos. João Marcos, nós, se recuarmos 7 capítulos para Atos 13, vemos como João Marcos acompanhou o apóstolo Paulo e Barnabé, e a Bíblia diz apenas assim: João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ainda não tinham começado as situações bem difíceis pelas quais Paulo passou. A única coisa assim mais difícil foi, pelo menos tanto quanto a gente possa ver, foi um mágico que se opôs a Paulo, procurando afastar o procônsul Sérgio Paulo da fé. Só foi isso. De resto, o apóstolo Paulo não tinha passado por nada assim particularmente difícil. A seguir é que quando ele chega a Antioquia e a Listra, Derbe, é que começamos a ver a Paulo a ter sérios problemas. Mas João Marcos, por essa altura, já se tinha posto a andar. Ainda nem sequer tinham surgido as principais dificuldades da vida do apóstolo Paulo. Mas este tipo, muito pelo contrário, manteve-se firme. É difícil? Paulo, mas eu vou contigo. Temos a aprender com este homem. Só uma pequena passagem onde aparece aqui um versículo. Aparece aqui no versículo. Eu quero ler então uma outra passagem, em Efésios. Eu quero ler duas ao mesmo tempo, uma a seguir à outra, porque estão muito relacionadas, como alguns saberão, que Efésios e Colossenses são duas epístolas muito próximas uma da outra, na linguagem, nos temas tratados, e aqui nós vemos como o apóstolo Paulo fala de Tíquico. Então, Efésios 6, até aparece aqui 6:21, aparece aqui Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais, pelo menos na minha Bíblia tem isto, este títulozinho que não é inspirado. Então, Efésios 6, e depois também podem abrir em Colossenses 4. Então, lemos assim em Efésios 6. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Colossenses 4. Ele aqui fala de outro cooperador de Paulo, este é mais conhecido, o nome Onésimo, devido à epístola de Filémon, mas aparece também aqui. Tíquico, irmão, Colossenses 4:7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro,
Colossenses 4:7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aqui temos várias lições que podemos tirar deste versículo. Ora, para que também possais saber dos meus negócios, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, vos informará de tudo. Eu quero começar por falar de como é que Paulo se refere a este homem. Provavelmente alguns gostariam de ser chamados de ministro, diácono, pastor, ancião, apóstolo, bispo, qualquer coisa. Irmão parece assim um bocadinho com pouca substância, não é? Portanto, alguns fazem questão de serem chamados por determinados nomes. Eu sei de uma situação em que alguém fez questão de pedir à pessoa que estava a apresentar um determinado evento para que quando o chamassem para pregar, dissessem que era doutor não sei das quantas. Ora, quando me chamares, diz que é o doutor não sei das quantas. Quando ouvi isto, fiquei a pensar, como é que é possível uma pessoa pedir que seja tratada dessa forma? Está em completo contraste com o que está aqui. Diga-me uma coisa. Qual é a melhor coisa que um ser humano vos pode chamar? Pode ser pai. É bom quando os meus filhos me chamam pai. É bom quando a minha mulher me chama marido ou algo próximo disso. Mas a melhor coisa que um ser humano pode chamar é irmão. Não é pastor, nem é doutor, nem é engenheiro, nem o que quer que seja. É irmão. Porque aponta para o facto de sermos uma família, de pertencermos ao grupo das pessoas remidas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Esta família que nunca se vai desfazer. Portanto, não há coisa melhor que me possam chamar do que irmão. Eu costumo dizer, depois de dizer isto, costumo dizer uma pequena brincadeira que espero que não me levem a mal e que compreendam. Costumo dizer que a melhor coisa que pode chamar é irmão. Agora o Sérgio chamou-me, o irmão Sérgio, chamou-me para vir aqui, creio que chamou o irmão Daniel. Mas eu gosto mais quando me chamam, agora já não acontece tanto, quando me chamam, por exemplo, para pregar e dizem, agora vamos dar lugar ao jovem Daniel. E gostava. Mas acontece cada vez menos e vai acontecer sempre cada vez menos. Mas essa é uma pequena brincadeira. Eu lembro-me perfeitamente, e alguns de vocês conheceram, ele já partiu para o Senhor de uma forma um pouco inesperada, mas graças a Deus pelo seu ministério, o irmão Agostinho Soares dos Santos, que chegou até a estar com alguns de vocês, aqui em Oleiros, escrevia livros de apologia, sobre apologética, sobre ciência, ele era engenheiro, e escrevia livros, e pregava, e houve uma vez que eu o convidei para vir a esta reja pregar. E telefonei, eu tinha o número dele, e telefonei-lhe, que eu sabia que ele gostava de vir lá e estar um pouco connosco e expor os seus livros. E então liguei-lhe. Só que eu não tinha a certeza que estava a ligar para o número certo. Então ele atendeu e eu perguntei, boa noite, estou a ligar para a casa do engenheiro Agostinho Soares dos Santos. Eu disse, sim. Eu disse, engenheiro ou irmão Agostinho Soares dos Santos? Qual é que prefere? A meter-me com ele. Eu disse, irmão, claro que prefiro irmão. Infelizmente, há alguns que se calhar até eram capazes quase de levar a mal um tratamento tão direto como irmão. Mas é a melhor coisa que nos podem chamar, é irmão. E este Tíquico não só era um irmão, como era um irmão amável. Há outras versões que dão a ideia de amável. Era um irmão a quem Paulo amava, e já vamos ver mais umas coisas sobre ele, e era amável. Eu creio que era uma pessoa, como nós vamos ver no resto
da descrição do que este homem fazia, é um homem à beira de quem dava gosto de estar. Era um homem, como nós vamos ver à frente, que consolava os outros. Era uma pessoa desagradável. Ele era um irmão amado e fiel ministro do Senhor. Fiel ministro do Senhor. Fiel porquê? Porque sabem que mesmo esta questão dele ser carteiro não era para qualquer um. Ser carteiro, pensem o seguinte. Paulo escrevia uma carta. Eu não sei se ele escrevia cópias das cartas logo na hora. Não sei ao certo. Há até aquela ideia de que algumas cartas se podem ter perdido, não é? Em Colossenses fala de uma carta que foi para Laodiceia. Nós não sabemos qual era. Paulo aos Coríntios fala que é a terceira vez que lhe escreve e é a segunda epístola aos Coríntios, não é? Portanto, ali poderá ter havido cartas que se tenham perdido, não sabemos. Não sabemos se Paulo fazia cópias. Não havia papel químico na altura, nem fotocopiadores, nem nada. Então ele escreveu uma carta. E mandava aos Efésios ou aos Colossenses. E era preciso confiar a carta a alguém que Paulo soubesse que não ia adulterar a mensagem, não ia acrescentar coisas, não ia tirar coisas, não ia alterar palavras, que não ia, à mínima dificuldade. E atenção que as viagens naquele tempo não eram fáceis, de maneira nenhuma. Muito, muito difíceis. Sujeito a doenças, sujeito a serem assaltados, sujeito a perigos de barco, muito, muito, muito difícil mesmo. Epafrodito, por exemplo, nós lemos aos Filipenses, numa viagem que fez também, não para levar uma carta, mas para levar dinheiro, esteve quase à morte. Adoeceu e esteve quase à morte. Era preciso então alguém que fosse fiel, que Paulo soubesse que não ia adulterar a mensagem, que não ia desistir à mínima dificuldade e pensar, não estou para me pôr em trabalhos por causa desta carta. Isto é uma carta, não é assim nada de tão importante. Ele sabia que Tíquico era uma pessoa em quem ele podia confiar, que ia levar a carta independentemente do que acontecesse. Como vimos, como eu falei de Epafrodito sabia e levava dinheiro para Paulo. Tenho quase certeza de que não era muito, mas ele percebia, a obra de Deus é mais importante do que a minha vida. E eu tenho de levar isto. Dê para onde der. E Paulo sabia que ao confiar aquela carta a Tíquico, sabia, ele vai levar esta carta. Então ele é um fiel ministro, uma pessoa em quem Paulo sabia que podia confiar. Podia depender dele. Podemos imaginar, eu não creio que houvesse, pelo que vemos aqui, não creio que houvesse essa atitude em Tíquico de, Paulo, eu já estou aqui há tanto tempo contigo. Já passei situações tão difíceis. E o melhor que tu me consegues confiar, a maior responsabilidade que me consegues confiar, é levar uma carta. Se porventura ele tivesse este tipo de pensamento, Paulo provavelmente responderia, sim, eu tenho de confiar isto a ti, porque não há ninguém em quem eu confie tanto ao ponto de lhe dar uma carta para tu levares. Portanto, isto de levar cartas é muito mais do que aquilo que possa parecer. Não era um mero carteiro. É um fiel ministro do Senhor. Claro que a palavra ministro, hoje em dia, está deturpada. A ideia de ministro é servo. Não é? Eu creio que aqui a palavra até será doulos, que é também escravo, servo. É um fiel ministro. Hoje em dia os ministros não servem, mas servem-se, né? Infelizmente. Mas este era um verdadeiro ministro, um verdadeiro servo. Reparem, vamos aqui a Colossenses um instantinho e vamos ver outra expressão que Paulo usa para se referir a ele. A meu irmão amado, fiel ministro e... O que é que diz mais? Conservo. Conservo o Senhor. Conservo é servo com... servia com Paulo. Reparem que ele não diz aqui Tíquico, irmão amado, fiel ministro e meu subordinado. Não. Pede igualdade. O apóstolo Paulo, que passou o que passou, teve experiências extraordinárias que teve, foi arrebatado até o terceiro céu, recebeu revelações diretamente do Senhor Jesus Cristo, levou centenas ou milhares de almas a Cristo e
ele poderia estar tão cheio de si mesmo, tão inchado, que nem ousaria colocar-se em pé de igualdade com Tíquico. Mas não, ele diz, fiel conserve. Também devemos aprender com isto, em não nos considerarmos maiores do que os outros. O apóstolo aos Filipenses diz, considerai os outros superiores a vós mesmos. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Isto é importante. Chamava-lhe de conservo. Uma lição, agora algumas lições ainda mais que eu quero tirar até sobre Paulo. Paulo fazia uma coisa que deve ser feita. Que ele não guardava o trabalho todo para si. Paulo sabia a importância de algo que nós hoje chamamos de delegar. Ou seja, dar funções de responsabilidade a outras pessoas. Porque, infelizmente, há pessoas que querem absorver o trabalho todo para si e não dão lugar a outros. E depois até se pode dar o caso de um dia que falhem, não há quem continue. E isto faz-me lembrar aquela situação que alguns conhecerão de Moisés. Moisés tinha o hábito de o povo vir à sua presença para... vamos ser rápidos, mas eu queria ler convosco em Êxodo 18. Então o que é que acontecia? Moisés, Êxodo 18, 13. Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até à tarde. Então o sogro depois pergunta-lhe, o que é que estás a fazer sozinho? A fazer isto? E Moisés diz, versículo 16, quando alguém tem um negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e declare os estatutos de Deus e as suas leis. E basicamente o sogro de Moisés diz, não é bom o que estás a fazer. Totalmente se falecerás assim tu, como este povo está contigo. Então aconselhou a delegar em outras pessoas estas funções de julgar quando havia desavenças, decidir quem é que tinha razão, e depois os casos mais difíceis é sim trazer a Moisés. É importante delegar. Não absorver o trabalho todo para uma só pessoa. Infelizmente conheço um caso, ouvi-o mesmo a dizer isso, dizia este irmão assim, irmão, a quem eu reconheço coisas boas, mas nesta área acho que, não sei se ele continua a fazer assim, mas pelo menos fazia mal, na minha opinião. Ele dizia assim, se há coisa que eu faço bem, é pregar. Então na minha igreja prego eu. E, tanto quanto sei, salvo raras exceções, era sempre ele que pregava na sua igreja. O que é mau, porque não dá lugar a outros, para que outros surjam e desenvolvam as suas capacidades, os seus dons, e a obra, e lá está. Totalmente se falecerás tu e todo este povo. Por outro lado, há um outro caso, neste caso, acho que é um caso bom, apesar de não ser tudo perfeito nessa igreja, na igreja em Quinta de Conta, eu há tempos dizia ao irmão Carlos Oliveira, que recentemente esteve aqui convosco, não foi? Foi há 2 semanas, talvez, 2 semanas, à volta disso. Ele agora tem alguma facilidade em ausentar-se da sua igreja local para ir a outros lados. Porque delegou noutros irmãos certas responsabilidades. Se ele absorvesse tudo para ele sabia que não podia ser dali, senão a coisa não funcionava. Então ele dizia-lhe há tempos, pela graça de Deus, já há jovens até a surgir e a serem úteis na obra de Deus naquela localidade. E eu dizia, Carlos, tu agora até podes reformar-te, por assim dizer. Sim, ele já está na reserva, ou está prestes a estar na reserva da Marinha. Mas tu até podes reformar, podes passar a ser um pastor emérito, basicamente um pastor reformado, porque já tens quem te substitui. E graças a Deus por isso. Porque imagine a aflição que é alguém que durante toda a sua vida não soube delegar tarefas nos outros, vê o tempo da sua partida aproximar-se e não vê ninguém que possa continuar a obra. Isso é terrível. E o apóstolo Paulo fez por isso. Claro que ele chegou ao fim da sua vida a ver muito poucos com ele. Mas ele tratou de ensinar outros
E até fez questão de dizer a Timóteo: Timóteo, aquilo que eu te ensinei, aquilo que aprendeste de mim, ensina a outros, que sejam capazes de ensinar a outros. Ou seja, havia este cuidado do apóstolo Paulo em preparar outras pessoas para a obra. E fez isso claramente com Tíquico. E porquê? Porque reparem que Tíquico era uma pessoa que não levava apenas cartas. Olha, reparem bem no que é que Paulo diz sobre ele. Para que possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico vos informará de tudo, o qual vos envia para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Basicamente, Tíquico estava bem informado do que Paulo fazia e do que Paulo ensinava. E em Colossenses diz: vos fará saber do meu estado. Tíquico conhecia bem Paulo, pessoalmente, e Tíquico conhecia bem, isso vai ser importante daqui a pouco, no último pensamento que vou querer dar, para poder suprir a falta de outros. Ou seja, alguém que estava responsável por uma determinada igreja não podia estar, então Tíquico podia assumir essa falta, podia substituir perfeitamente essa pessoa. E isso não surge do dia para a noite, surge através do conhecimento da palavra de Deus e, neste caso, através do conhecimento da mensagem que Paulo pregava. Tíquico conhecia bem. Basicamente, Paulo podia estar a dizer aos Efésios ou aos Colossenses: olha, eu não vou aí, mas tudo aquilo que eu vos iria dizer, Tíquico é capaz de fazer. Basicamente, vemos aqui, Tíquico, de certa forma, não é bem a substituir Paulo, mas a suprir a falta de Paulo. Paulo não pode ir lá, mas Tíquico vai. E Tíquico é capaz de responder a tudo quanto for necessário. Uma coisa importante que eu não queria deixar de falar. Paulo era uma pessoa que não só prestava contas aos outros, ou seja, para que vocês possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Ok? Para que saibais o que estará a saber o meu estado. Versículo 9, Colossenses 4. Vos farão saber tudo que por aqui se passa. Ou seja, Paulo prestava contas. Não era, vocês não têm nada de saber do que é que eu ando para aqui a fazer, como é que eu ando a gastar dinheiro, vocês me mandam. Ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, Paulo prestava contas. É uma coisa importante nós estarmos aptos a prestar contas aos nossos irmãos. E Paulo era também uma pessoa que se deixava conhecer. Abria-se. Não se fechava. Deixava que os outros o conhecessem. E é uma coisa que nós precisamos de aprender. É deixar que os outros nos conheçam. Não é como algumas pessoas que conheço. Que não conheço. Sei quem elas são, mas não os conheço verdadeiramente. Acaba a reunião, estou aqui, uma hora, acaba a reunião, vou embora. E se eu não corro bastante, nem os consigo cumprimentar. Há em particular um irmão da minha igreja local que eu costumo sentar mais cá atrás, ele também, e se eu não vou correr, nem eu consigo cumprimentar. E é triste porque não nos conhecemos. É assim, há aqui também um problema, que é, algumas pessoas evitam dar-se a conhecer porque já estão queimadas de outras situações anteriores em que até se deixam conhecer e depois há pessoas que vão contar da vida deles. Portanto, às vezes há este receio em nos envolvermos mais, em nos conhecer, deixar que nos conheçamos mais. E também precisamos de ter cuidado com isso e aprender. Mas Paulo não tinha problemas em deixar que os outros o conhecessem. Convivamos. E mesmo que isso traga problemas, e eu tenho tido essa experiência de, às vezes, pelo facto de estar bastante com os crentes, eles vão conhecendo mais das minhas fragilidades. E das fragilidades até da minha família. Era muito mais fácil eu ir às reuniões, por vezes, e não levar o Lucas comigo. Ele, às vezes, tem comportamentos assim um bocadinho mais agitados. É mais fácil, olha, deixo em casa que assim ninguém precisa de saber que ele, às vezes, não se comporta da melhor maneira. Era mais fácil. Mas deixemos, irmãos, que os outros nos conheçam. Relacionemos-nos com eles. E em relação a isso, eu queria contar-vos uma história que
Eu gosto de seguir o que se passa nos Estados Unidos, porque muito do que se passa hoje nos Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, chega aqui a Portugal. Portanto, eu gosto de estar 10 ou 15 anos à frente em termos de questões culturais. Então, há lá um político que quer ser presidente dos Estados Unidos, agora nas eleições do próximo ano, que é o Joe Biden, alguns conhecerão, que foi vice-presidente de Barack Obama. E ele tem algumas atitudes, até em público, muito estranhas. Sempre estão assim num lugar público e ele beija na cabeça uma mulher que não é nada a ele, nem é filha, nem é nada, não é nada. E cheira o cabelo, tem umas atitudes, dar uns abraços assim um pouco estranhos em público. E aquilo traz-lhe alguns problemas, claro, que os adversários políticos dele aproveitam logo para ir cair em cima, porque este homem tem um comportamento pouco próprio para uma pessoa que quer ser presidente. Então houve uma mulher do partido dele, que ele é do Partido Democrata, e uma das líderes desse partido, disse, e é algo que eu não quero que aconteça connosco, o que esta mulher disse. Ora, para evitar esse tipo de problemas, o melhor é fazermos de conta que estamos todos com a gripe. Todos com a gripe, ou seja, não nos chegamos muito uns aos outros. Eu tenho gripe, tu tens gripe, opa, fica cada um assim do seu canto. Não sejamos assim. Não tratemos os nossos irmãos como se estivéssemos todos a gripe. Cheguemos à beira deles, cumprimentemos, perguntemos como é que eles estão, esperemos por ouvir a resposta. Não é contar a nossa vida toda, também há coisas que nós também temos de ter atenção a quem contamos, não é contar tudo do que se passa na nossa vida, depois pode trazer-nos problemas, mas deixemos que os nossos irmãos nos conheçam. Porque um dia vem uma dificuldade nas nossas vidas e nós nem sabemos. Os outros nem sabem das minhas dificuldades na minha vida. Como eu vos falei da última vez que cá estive, daquela cidade de Laís, que não tinha nada a ver com ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Depois vem o dia mau, vem a dificuldade, e não tem ninguém que me ajude. Ninguém sabe sequer que eu tenho uma dificuldade. Portanto, cuidado com o não nos deixarmos conhecer. Eu quero terminar, então, o apóstolo o Tíquico é um homem que conhecia o apóstolo Paulo. O Paulo deixava-se conhecer. Este era um irmão que consolava os corações dos crentes. Provavelmente ele chegava lá à beira dos Efésios ou dos Colossenses, ou quem fosse, e era capaz de consolar, tinha palavras de consolação. Não era só dizer, vai correr tudo bem, mas à luz da palavra de Deus ele era capaz de consolar. Porque o consolar alguém não é só dizer, vai correr tudo bem. Também não é chegar à beira dele e dizer, tu estás com esse problema, olha, também dei-me as costas, eu também tenho esta situação. Isto não é consolar. Porque às vezes há consoladores que vão para consolar alguém e começam a contar das suas dificuldades e isso não consola propriamente. É à luz da palavra de Deus. E podia também consolar estes crentes e dizer-lhes, olha, eu sei que vocês estão tristes por Paulo estar preso, mas não se preocupem, Paulo está a pregar o Evangelho como nunca. Portanto, alegrem-se. Ele era capaz de consolar. Então, era um irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. E as duas últimas passagens que quero ler são muito rápidas. São muito curtas. Uma delas diz só, parece que não diz nada, em 2 Timóteo 4:12, em que o apóstolo Paulo diz, também enviei Tíquico a Éfeso. Só diz isto. E andando uma página para a frente, diz assim, já é Tito 3:12. Quanto a enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei envernar ali. O que é que está aqui a acontecer? Creio eu. Numa situação em que foi preciso, Paulo aqui em Timóteo, o que é que está a acontecer? Paulo está a dizer, Timóteo, anda ter comigo, não é? Versículo 9, procura vir ter comigo depressa, traz Marcos, porque é útil para o ministério, também enviei Tíquico a Éfeso. Basicamente, eu creio que Timóteo estava em Éfeso, e Paulo está a dizer, olha, anda ter comigo, mas está descansado que eu mando Tíquico para lá, para te substituir. Reparem como aquele mero carteiro, aparentemente mero carteiro, era capaz de ir suprir a falta de Timóteo na igreja de Éfeso. Isto não surgiu do dia para a noite. Alguém que toda a vida foi só um mero tarefeiro, levar cartas e levar algumas informações, de repente vai tomar conta de uma igreja local. Isto, claro, foi anos e anos de trabalho de convivência com Paulo. Ou seja, este Tíquico não era a primeira escolha.
tirando o irmão Amadeu, que disse logo para Tíquico, não era o primeiro nome que viria à mente na maior parte, não é? De um cooperador de Paulo. Não era a primeira escolha. Mas era perfeitamente capaz de substituir Timóteo naquela situação. E reparem que Timóteo tinha características muito especiais. Era uma pessoa pouco, não é firme, não era pouco firme, era firme, mas pouco confiante, tinha pouca autoconfiança. Paulo precisa dizer: desperta o dom que há em ti, ninguém despreza a tua mocidade. Quando ele escreve aos Coríntios, parece que Timóteo até teria algum receio dos Coríntios, que era uma igreja assim um bocado agressiva. Timóteo era assim. Mas, apesar disso, fez a obra, Deus fez a obra que fez através dele. No entanto, já Tito, nós lemos aqui em Tito, quando vier a Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque livrei nada ali. Basicamente, Paulo está a dizer: Tito, anda a ter comigo a Nicópolis, mas está descansado que eu vou enviar Artemas ou Tíquico. Ou seja, o Tíquico também servia para substituir Tito. E quem conhece melhor a palavra de Deus sabe que Tito era uma pessoa completamente diferente de Timóteo. Uma pessoa mais dura. Até em relação aos Coríntios, que eu vos disse há um bocado que se calhar o Timóteo até teria medo dos Coríntios, eram os Coríntios que tinham medo de Tito. Tito era uma pessoa mais dura, se calhar com uma personalidade mais forte. Não se deixava levar. Era uma pessoa mais robusta, possivelmente até fisicamente. Então, reparem, Paulo está a dizer a Tito: eu vou-me enviar Artemas ou Tíquico. Ou seja, nem tinha a certeza de que era Tíquico. Podemos aqui até pensar: Paulo, tudo bem, eu ia substituir Tito ainda como outro, mas agora nem sabes se sou eu ou se é Artemas. Eu esperava outro estatuto mais elevado do que apenas ser um substituto, e um substituto talvez. Não é? Reparem, Tíquico era um homem que era capaz de substituir tanto Timóteo como Tito. Pessoas completamente diferentes, mas Tíquico estava preparado para isso. Um homem extraordinário. Eu costumo comparar Tíquico a um suplente de luxo, que não tem lugar no 11 titular de uma equipa de futebol, mas que o treinador gosta de o ter no banco. Porque a qualquer altura precisa fazer uma substituição, e ele faz defesa central, defesa esquerda, defesa direita, médio defensivo, se for preciso vai à baliza. E não tem aquilo que, por vezes, já há em alguns jogadores, que é tiques de vedeta. Pensam que são os maiores, e que se não for eu a ser titular, já não quero entrar. E há alguns jogadores que, infelizmente, são assim. Tíquico não era deste tipo de pessoa. Era o tipo de pessoa que estava pronta, quando fosse preciso, entrar em ação. Se não fosse preciso entrar em ação, estava ali para ajudar o apóstolo Paulo. E vemos como ele esteve com Paulo até o fim. Né? Paulo escreve a segunda epístola a Timóteo e diz: envia Tíquico a Éfeso. Ele esteve ali com ele até o fim. E só não ficou mais com Paulo porque Paulo ele era preciso de outro lugar. Temos de aprender com este homem. Um homem que não fica para a história da humanidade, fica para a história da Bíblia, fica para a eternidade como uma pessoa que não tem um trabalho muito vistoso. Toda a gente o conhece. Espero que a partir de agora seja diferente convosco. Passem a apreciar este homem também. Fazer um trabalho nos bastidores e não se importava de ser segunda escolha. Irmãos, eu toda a minha vida nunca fui, até no meio do povo de Deus, nunca fui a pessoa mais destacada, mais reconhecida. Vivo bem com isso. Sei que muitas vezes sou segunda, ou terceira ou quarta escolha, e graças a Deus por isso não me importa realmente. Eu estou aqui para servir, não é para obter protagonismo. Porque, infelizmente, aqueles que andam em busca de protagonismo, a sua obra é destruir, infelizmente. Alguns que andam em busca de protagonismo destroem. E a Bíblia fala-nos do Diótrefes, que era alguém que estava numa igreja e queria ter a primazia. Queria ter a preeminência. Primado, não é? Primado. Mas a ideia é a preeminência. Queria a preeminência. Queria ser o primeiro. Não precisamos de pessoas dessas. Essas pessoas só destroem. E quanto mal tem sido causado às igrejas e aos crentes, em particular, por pessoas que têm esta postura.
Nós precisamos então de mais, acho que é Diótrefes? Tíquicos. Precisamos de Tíquicos. Irmãos, eu ia terminar, mas eu tenho que ler aqui uma passagem, só um versículo. Porque só estou a falar de homens, eu vou falar de irmãs. Vou falar de irmãs. Também uma questão de... Vai ser pouco tempo, vai ser só 2 minutos, mas vou falar de 3 irmãs que estão relacionadas com o Tíquico. A dada altura, o apóstolo Paulo em Romanos 16 diz: saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. E saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Nós vamos aqui de Trifena e Trifosa, trabalham no Senhor. E saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Eu posso imaginar estas 2 irmãs, se fossem como eu, ouvir esta Trifena e Trifosa, trabalhamos no Senhor e Paulo conhece-nos. E a seguir ouvir falar da Pérsida, amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Se calhar eram capazes de ficar assim com uma certa inveja. Então, nós levamos aqui um tratamento de trabalhamos no Senhor. Ela é amada, muito trabalhou no Senhor. Nós não tínhamos problemas se algum dos nossos irmãos é mais reconhecido, é mais até acarinhado do que nós. Como dizia o Senhor Jesus Cristo a Pedro: que tens tu com ele? Segue-me tu. E nós temos de fazer o mesmo. Não estar preocupados com o outro que é mais conhecido, que é mais reconhecido do que nós. Façamos isso sim, a obra de Deus, não nos importando, tal como Tíquico, como Trifena e Trifosa, de sermos pessoas que trabalham nos bastidores, pouca gente vê. Não nos importamos de ser uma segunda escolha quando outros não podem, mas estejamos sempre disponíveis para servir. Que o Senhor depois nos abençoe.